Cumprimentos, amados, com o Pai do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa 7ª videoaula das nossas lições da faixa etária de adultos, onde hoje estaremos estudando sobre o relacionamento entre nora e sogra. Estamos continuando a nossa lição, nossa revista do segundo trimestre de 2023, que trata sobre relacionamentos em família. A gente está pegando aqui exemplos da palavra de Deus para superar os desafios e os problemas, que surgem em meio às famílias. Estamos aqui com o nosso texto áureo baseado em Ruth, capítulo 1 e versículo de número 16. Palavras de Ruth. Olha o que ela falou. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Palavras de Ruth para sua sogra Noemi, a qual estava retornando ali para os termos de Belém, para o território de Belém, de onde havia saído, e havia sugerido, a Noemi havia dito que as suas noras retornassem cada uma para suas casas, para os seus familiares, porém a Ruth prefere ficar com a Noemi. Diante do estigma cultural do relacionamento com as sogras em nosso país, comumente motivo até mesmo de piada entre pessoas evangélicas, que nunca deveriam haver nessas coisas, pode soar inusitado que uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras se dê justamente entre Ruth e sua sogra Noemi. Essa lição torna-se, portanto, uma excelente oportunidade para repensarmos esses paradigmas e os dilemas familiares em torno dessa relação de parentesco tão emblemática. Mas vamos ao texto bíblico, ver o que a palavra de Deus tem a nos falar. Verdade prática. A fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Nosso texto bíblico nos fala o seguinte: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. E disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como usaste com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-los-ieis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém? Nosso texto bíblico deixa claro que Orfa beijou no sentido de houve aquela despedida e ela retornou para os seus familiares, enquanto Ruth se apega à sua sogra. Então é muito importante aqui essa lição para as nossas famílias nos dias de hoje, diante de tantos problemas que acomete aí o relacionamento entre nora e sogra, sogra e nora, genro, sogro, vice-versa, enfim. É uma situação muito complicada e muito delicada.
Vamos à nossa introdução. A nossa introdução nos diz o seguinte: nesta lição vamos estar estudando uma das mais belas histórias bíblicas em que se exalta o amor e a virtude da mulher moabita chamada Ruth. É a história de um drama familiar que envolve o luto, né? A Noemi ficou sem o marido e logo elas também, tanto a Ruth como a Orfa, ficaram viúvas porque os filhos da Noemi vieram a morrer lá em Moabe, né? E aí entra essa situação de luto, a subsistência e a desesperança. Era uma situação bem complicada, porque diferentemente de hoje, que as mulheres viúvas no nosso país, elas têm um auxílio do governo, não é tudo, mas já ajuda, né? E quando você compara essa situação atual com a situação dessas 3 mulheres, era bem complicado e bem delicado, porque para viver, elas teriam que trabalhar no duro, no pesado, como a gente diz, na roça, tinha que ir para a roça mesmo, né? E hoje tem um auxílio que já ajuda aí, já auxilia bastante as mulheres que vêm a ficar, mulheres que, claro, mulheres que dependem, né, do seu marido para sustentação, para mantença da casa, e vêm a ficar sem ele, tem aí um auxílio, né, para ajudar aí na situação. Não substitui, né, a presença do seu marido, mas pelo menos auxilia naquilo que para o qual propósito foi criado esse auxílio chamado de aposentadoria. Bem, era uma crise generalizada de pobreza, de doença, de viuvez, de morte. Era uma situação bem complicada. Contudo, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, de inteligência, de lealdade, de persistência e de esperança. Foi assim que Ruth se sobressaiu diante dessa situação complicada. É a narrativa bíblica de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra e, por isso, foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra inóspita, longe de seu povo original. Temos muito que aprender com o relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra, Noemi. Então, até aqui, se pararmos aqui a lição, a gente já chegou a uma conclusão nesse texto. Qual a conclusão que a gente chega? A resposta para uma pergunta. Qual pergunta? A seguinte pergunta: o que fazer? O que deve acontecer? O que é preciso que ambas as partes façam? Alguma coisa? O que elas precisam fazer para que se deem bem? A resposta, até agora que a gente conseguiu encontrar nesta lição, é o amor. A única forma, a única maneira de a nora e a sogra, nora, sogro, genro, enfim, vice-versa, se darem bem, é o amor. O amor de Deus derramado no coração do ser humano. Bem, até o momento, o que temos identificado na lição. Entende? O amor. Quando a pessoa ama, ela consegue conviver com outra pessoa. Quando não há amor, aí fica bem difícil. Aí fica complicado. Não adianta colocar-se ali um conjunto de regras que não vai ser cumprido, né? Porque falta aí o amor. Primeiro tópico: a crise econômica na terra da Judeia. A escassez que provocou fome na casa de pão. Vamos saber por que é chamado de casa de pão, né? O alimento básico das famílias que viviam na região da Judeia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel que abandonaram o Senhor. Passo errado, abandonaram o Senhor. E daí vem outras situações como a injustiça, a desigualdade social, enfim. E a cidade de Belém, de onde Noemi saiu, né, com seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão e escassez. Ora, a palavra Belém significa casa de pão, mas a cidade do pão estava sem o pão que representava o sustento material do povo. Devido o povo desencadear uma vida de pecaminosidade
e de rebelião contra o Senhor, isto veio a acontecer, veio a faltar o pão. A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e de fome, carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. A gente pode observar isto em Levítico, capítulo de número 26 e verso 18 ao 20. Olha o que o texto bíblico está nos falando. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre. Quer dizer, não vai chover, nem a terra vai produzir. E debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade e as árvores da terra não darão o seu fruto. Isso uma maneira de Deus disciplinar o seu povo que pecou contra ele. Isso estava acontecendo ali em Belém. Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus e chegado ao ponto de cultuar os ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina andava alcançando a todos, né? Havia ali uma pecaminosidade por parte da maioria, e a minoria que tinha ainda um temor de Deus, que estava no meio ali da maioria, findava também sofrendo junto. A crise de uma família. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilion, enquanto estava na Judéia. A crise econômica obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a subsistência da família em outro lugar. Em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Ao chegarem a Moabe, a experiência não foi fácil. Ali em Moabe, a família encontrou a morte, o luto e a viuvez que envolveram aí a vida dessa família quando Elimeleque faleceu e Noemi ficou viúva e também os seus 2 filhos vieram a morrer. As coisas ficaram pior do que o que estava lá em Belém. Mudaram de lugar, saíram sem consultar o Senhor e findou as coisas nessa situação. Porém, o Senhor continuava soberano sobre a situação. O casamento de seus 2 filhos com 2 moabitas trouxe a esperança de volta ao coração de Noemi. Mas, de repente, os 2 filhos falecem, deixando as esposas viúvas. Agora eram 3 viúvas que, no contexto da época, teriam enormes dificuldades de sobrevivência. Essa história nos mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro, o sogro. Como se comportar diante dessas circunstâncias? Como se comportar diante de circunstâncias tão dolorosas, tão difíceis, tão complicadas? Aqui temos um exemplo extraordinário de como deve comportar-se o cristão, a cristã, a pessoa humana, diante das suas crises e dificuldades. Tópico 2. Superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra. Viúva com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth. Também viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth, para que voltassem às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Só um detalhe importante aqui. O retorno de Orfa não significa que havia problema entre as duas. Tanto que elas choraram ali, elas se beijaram, se despediram e Orfa retorna
né, para os seus familiares em paz com Noemi. Então, temos aqui, claro, o foco principal da lição é entre Noemi e Ruth, porém, eu preciso dar esse destaque aqui de que Orfa não deixa de seguir a Noemi por causa de problema, por causa de discórdia, por causa de confusão entre as duas. Não é esse o caso. Apenas a Orfa, ela, mesmo gostando da sua sogra, aceitou o conselho da sogra, volta, vai para a tua família, se é uma mulher jovem e tal, então ela volta. Havia um plano, um projeto de Deus aí com Ruth, né? Já que Ruth havia também crido já a essa altura, já que ela havia dito para Noemi, o teu Deus é o meu Deus, havia crido no Deus de Noemi. Então havia um plano aí, como realmente concretizou-se, né? Ruth findou entrando aí na genealogia do próprio Jesus Cristo, né? Então, entre as três aqui não havia problema, essa separação não se deu através de problema. Provavelmente Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados. Não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes sofremos porque não entendemos o propósito do Senhor, porque não compreendemos os seus planos. Achamos, às vezes, que alguma situação difícil que vem sobre as nossas vidas, castigo, punição, rejeição, Deus está nos rejeitando. E muitas vezes não é isso. Deus tem propósito e os seus propósitos, às vezes, se cumprem em meio a algumas adversidades. Segundo subtópico, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra Noemi o seguinte: teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Isto aparece em Ruth, capítulo 1, verso 16. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus, e isto mesmo em meio ao sofrimento. Entende? Então aqui está um ponto também muito importante, né? Porque é o ponto importante aqui é que a sogra, sogro, deve ser homem e mulher de Deus, para que possa influenciar os seus parentes próximos, no caso aqui nora, no caso aqui genro, né? Então, o exemplo de Noemi, mesmo em meio ao sofrimento, era de uma mulher de Deus. Uma mulher que Ruth findou contemplando o Senhor na vida daquela mulher, mesmo estando ela em meio ao sofrimento. Ou seja, as pessoas não contemplam Deus em nós por causa das nossas riquezas e bens materiais, mas contemplam o Senhor em nós através da nossa forma de viver, da nossa maneira de viver, mesmo em meio às adversidades, da nossa perseverança na fé. Então, isso é muito importante. Então, por intermédio dessa união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Terceiro subtópico, unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação tão difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada por causa das dores, né? Entretanto, a palavra de Deus diz o seguinte: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Deus é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Se elas não se entendessem? Se elas vivessem brigadas? Ruth, a nora de Noemi, foi capaz de superar as crises de sua casa e também as crises da sua sogra com uma visão de esperança, de paciência e tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou a sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Veja que esta nora tinha fé, embora fosse uma moabita, uma estrangeira, mas tinha fé, tinha convicção firme no Deus de Noemi, que estava entristecida e dolorida e se sentindo punida pelo próprio Deus. Ruth persevera na fé. Entende como isso é importante? Então é necessário que a sogra seja uma mulher de Deus e que a nora também seja uma pessoa de fé. Então, primeira coisa que identificamos na lição, para que nora e sogra se deem bem, primeiro ponto, é preciso que haja amor. Segundo ponto, é preciso que ambas sejam mulheres de fé, para enfrentarem juntas as situações e as dificuldades que aparecem em meio ao seio familiar. Entende? Não havendo amor, ou então não havendo a fé, vai surgir atritos, vai surgir conflitos, situações. Terceiro tópico, fé e trabalho numa nova perspectiva. Chegada à terra do pão. A chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos, causou alvoroço na cidade. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com sua família. Ela ainda era uma mulher amargurada com as duas experiências passadas em Moabe e preferia ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Sua queixa se resumia a declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Olha como a dor dessa mulher era grande. Entretanto, o Senhor estava no comando da sua vida para um propósito maior do que ela poderia imaginar. Sua humilhação e tristeza começaram a ser transformadas em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé disposta a superar a crise de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas vivendo da fé, como a Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e também Romanos, capítulo 1, versículo 17. Está escrito: o justo viverá da sua fé. E a fé leva à recuperação da autoestima. É o que diz o nosso segundo subtópico. Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada para ambas. Ruth usou sua perspicácia para suprir as necessidades da casa. Essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito e sua autoestima. É muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Terceiro, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar algumas espigas que os segadores abandonavam. Prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Assim,
Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e pelo sustento da sua sogra. Ela teve iniciativa e persistência, não teve medo de correr riscos. Estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com sua sogra, Boaz ofereceu seu campo, sua proteção e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Agora vamos a outro ponto que identifiquei na lição. Para que nora e sogra, sogra e nora se dê bem, haja uma estrutura imbatível entre essas duas pessoas. Primeiro foi citado o amor. Depois nós citamos que é preciso que ambas tenham fé. E agora eu posso identificar outra coisa importante. É preciso que haja disposição ao trabalho. Veja que quando Ruth se dispõe a trabalhar, ela provê para dentro de casa. E o coração da sua sogra cada dia mais se apegava à sua nora. Então, Ruth não comia o pão da preguiça. Então, quando a mulher é trabalhadeira, quando ela não tem preguiça de colocar a casa para funcionar, a tendência é que as coisas deem certo. Verdade? Então, fica aí mais uma dica importante. Amor, fé, trabalho, disposição para o trabalho. Porque fato é que não havendo disposição para o trabalho, isso pode ser o estopim para o surgimento de um conflito entre nora e sogra. Pois nem toda sogra vai ter o potencial de olhar para sua nora lá de braços cruzados e a casa virada para o ar. Não é verdade? Então, amor, fé, disposição para o trabalho. Fecha as portas para o conflito entre nora e sogra, entre sogra e nora. Quarto ponto, ou quarto tópico da nossa lição. Ruth encontra o remidor da família. Ruth descobre o remidor de Noemi. Ao se dispor a apanhar restos das espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e, por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir essa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos perceber que Boaz é um tipo de Cristo, remidor, resgatador, restaurador. O nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Boaz é um tipo de Cristo dentro desse padrão. Há riquezas de Cristo para a nossa família. Coloca Jesus no centro da família e as coisas vão dar certo. Segundo subtópico do tópico 4. Boaz redime Ruth, a Moabita. Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam ali os anciãos do povo. A forma ali de um júri, né? Os quais julgavam as causas do povo. Remidor por direito era outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro, mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela fosse ali a terra dele, convencendo os anciãos e o antigo dono a fazerem esse acordo. Mas, mais que isso, Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus, como aparece em Mateus capítulo 1, versículo 5. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed, o pai de Jessé, e este, o pai de Davi, o grande rei de Israel, do qual descende também o próprio Jesus, o grande rei do universo. Então, vemos a graça de Deus atuando na vida desta estrangeira, dando a ela uma honra e um privilégio. É surreal, é incrível. É algo assim de você ficar pensando e vendo, Deus, que amor é esse que o Senhor tem
né, pela raça humana. Então, quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como o Filho de Davi, formando aí os elos da linhagem do Messias. Terceiro subtópico, último, para finalizarmos a nossa lição: noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Quando nora e sogra se dão bem, a tendência é a família ter uma estrutura mais forte, mais firme, mais consolidada, ter saúde. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser afetadas. É necessário dizer que chegar ao ponto de filhos ficarem contra os pais, porque a mulher, no caso aqui a nora, que não agiu com prudência, que não era uma mulher cheia do amor de Deus, que não era uma mulher de fé, andou fazendo a cabeça do marido, colocando ele contra os próprios pais. Quando também tomamos conhecimento e sabemos no dia a dia de casos em que a mãe, o pai, estimula o filho contra a sua nora ou contra o seu genro, causando desequilíbrio naquele novo lar. Faltou, no caso aqui na sogra e no sogro, o quê? Faltou o amor de Deus, faltou a fé e faltou sabedoria. Então, em ambos os lados, tanto na parte do genro, da nora, como na parte do sogro, da sogra, é necessário que ambas as partes tenham um coração cheio de amor, tenham fé convicta e estejam dispostos a terem um relacionamento familiar saudável e terão realmente um relacionamento saudável. Cristo estará no meio, no centro desta família. Verdade? A história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado, seja manifesto. Com a história dessas duas personagens, aprendemos que nora e sogra podem superar, sim, juntas, até mesmo a dor do luto. O período de escassez em que toda família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho, de um neto, seja de quem for na família, desde que estejam unidas, desde que estejam unidos. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio, uma sustentação para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar ao Senhor, e isso passa pelos relacionamentos mais próximos dos cristãos. E aqui falamos sobre relacionamento entre nora e sogra. Portanto, nisto glorificamos ao nosso Deus. Quando respeitamos as pessoas que geraram o nosso cônjuge e quando estas pessoas nos respeitam, enfim, há um elo, uma ligação, a família fica mais forte. Quando há discórdia e contenda entre ambas as partes, a família fica mais fragilizada. E diante dos problemas, a situação fica cada vez mais complicada. Bem, conclusão. A história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra e sua sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela. Além de administrar dentro de si perdas enormes, o cunhado e o marido. Mas, diante de tudo isso, Deus honrou seu trabalho pelo qual sustentou a si mesmo e a casa de Noemi. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genro e sogro, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada por Deus. As pessoas transformaram nora e sogra, genro e sogro em ícones de dois ou de duas pessoas que se degladiam, mas isso não é necessário ser assim. É preciso quebrar este tabu, como se diz, é preciso romper essas ataduras
e, na prática, mostrar que é possível viver em paz. E ambas as famílias serão cada vez mais fortalecidas com a bênção de Deus. Deus abençoe, até a próxima videoaula, em nome de Jesus.